Senhor Administrador da Fundação Carlos Gulbenkian, nosso anfitrião, Senhora Presidente desta Associação, Senhores Conselheiros de Estado, com os quais passei esta manhã, até ao começo da tarde, discutindo matérias que não são muito distintas daquelas que aqui voltamos a versar. Minhas senhoras e meus senhores, eu pensei várias vezes nas razões pelas quais devia estar aqui presente. E encontrei 4. A primeira, o convite irrecusável da Rebeca Abdescassis, feito em Florença. Um convite feito em Florença é um convite que é praticamente irrecusável, sobretudo feito por ela. Em segundo, a homenagem a uma instituição tão importante como o Lycée Charles de Pierre. É uma instituição que, sendo francesa, é portuguesa. E eu espero que haja a oportunidade de homenagear esse contributo, o contributo dessa instituição, a quando da vinda, embora por uma outra razão, circunstancial, do Sr. Presidente da República Francesa, antes do verão, e seja possível, nesse momento, na presença dos 2 Presidentes da República, prestar uma homenagem. Eu sei que a altura é muito má, não há alunos, mas a instituição está viva e há antigos alunos, certamente. Uma terceira razão era não perder uma exposição, como sempre, excepcional, do Sr. Conselho de Estado e, sobretudo, mestre de todos nós, António Damasio. E uma quarta razão foi a memória do Presidente Mário Soares. O Presidente Mário Soares adorava este tipo de experiências, que era irresistível, que era onde havia um bom debate cultural, um bom debate intelectual, estar para aprender e depois ousar, ele, com outro brilhantismo que não consigo atingir, fazer algumas, ou transmitir algumas reflexões, naturalmente, de um leigo. Acaba de chegar o Sr. Embaixador da República Francesa, portanto, também o cumprimento de forma muito especial. Medos. Porquê medos hoje? Não houve sempre medos ao longo da história da humanidade. Houve. Qual é a diferença hoje nos medos que são partilhados por cada qual e coletivamente? Haverá várias razões, múltiplas. Talvez porque os medos eram sobretudo partilhados pelas classes dominantes noutros tempos, aqueles que chegam até nós, porque elas escreviam a história, e foi essa história que chegou até nós. Porque a repercussão pública não era aquela que é hoje, com os meios de comunicação entre pessoas que conhecemos, porque não tinha uma dimensão tão global num tempo tão acelerado. Se nós olharmos rapidamente para além das questões aqui tratadas, versadas, hoje e amanhã, se olharmos a nível da humanidade e pensarmos aquela falsa ilusão de estabilidade e de segurança que em todas as épocas existiu, que ela foi particularmente forte num momento da humanidade depois da implosão da União Soviética. Porque alguns acreditaram que o mundo bipolar ia ser substituído por uma outra realidade, porventura unipolar, com um novo quadro, com novas instituições, que iriam durar, com a reforma de várias das organizações concebidas no pós-guerra, que haveria tempo, porque o tempo não aceleraria, para tirar proveito do lado bom da globalização, e a globalização tem, obviamente, vertentes espetacularmente positivas, na ciência, na tecnologia, no conhecimento, na aproximação entre culturas e civilizações. E não se olhou para aquilo que depois, num ápice, criou alguns medos individuais e coletivos. A aceleração do tempo, a dimensão da globalização, o ritmo das transformações científicas, tecnológicas, económicas, financeiras e depois até culturais, já não digo políticas. Aquilo que eu tenho várias vezes frisado, a dificuldade das instituições acompanharem, em muitos casos, esta transformação. A política e o direito vão sempre atrás da transformação. Chegam tarde, inevitavelmente tarde, e as instituições chegam tarde. Os novos meios de comunicação social, as novas tecnologias da vida, tudo isso e a frustração entre as expectativas geradas e a realidade obtida levou a que
no domínio dos afetos, ou se quiserem, do menos racional, se é que pode haver fronteiras, hoje sabemos que não, sabendo como sabemos da inteligência emocional e da emoção inteligente, levou a que cada vez mais pessoas sentissem medo. Mas passarmos para o nível europeu, e se olharmos para a Europa tal como ela também se viu à saída da implosão da União Soviética, ela achou que poderia haver um período de crescimento, não diria ilimitado, mas sustentável. E, portanto, de emprego. E, portanto, de maior justiça social. Que os sistemas políticos concebidos nos anos 60, 70, 80 tinham virtualidades para virar o século sem grandes problemas. Que as famílias políticas, que eram a base das instituições europeias, continuariam incólumes, fortes, capazes de se renovarem e de se reformarem. E que a Europa podia constituir, com o seu Estado social, com o seu equilíbrio interno, uma realidade importante no mundo e imune ao mundo que a rodeava. Isto não existe. Nunca existiu, mas existiu na cabeça de muitos europeus. E daí a frustração. Porque não só não é imune ao que se passa em África e às migrações africanas e à pressão no Mediterrâneo. Não é imune à correlação de forças a leste e a oeste. Não é imune à crise dos sistemas políticos europeus. Não é imune à dificuldade de manter o mesmo Estado social tal como ele foi concebido e pôde viver durante décadas. Não é imune à crise das famílias que apoiaram a integração europeia. E a acumulação de todos estes fatores. Que essa acumulação e a aceleração temporal e a frustração de expectativas aumentou o número daqueles que passaram a viver com medo. E a fundar as suas opções nesse medo. Todos os dias, a nível individual e a nível comunitário. No caso português, as 4 grandes transformações que fizemos em menos de 30 anos, em simultâneo, portanto, recordando a descolonização, o fim de um ciclo imperial de 500 anos, a criação de uma democracia sem paralelo na história política portuguesa, a integração europeia e a transformação da economia e da sociedade, tudo isso, cumulativamente, permitiu, por um tempo, a ideia de uma estabilização relativa. Onde havia o Portugal Imperial, passou a haver a CPLP. Onde não havia democracia, passou a haver uma democracia com a vantagem de ser jovem e, portanto, não gasta nas suas instituições. Promissora. Onde havia o desafio da integração europeia, surgia a Europa como um seguro de vida. Um seguro de estabilidade e de prosperidade. E de fundos adicionais para o crescimento e para a justiça social. E onde havia a transformação da economia e da sociedade, haveria, sem dúvida, um período mais ou menos sustentável de crescimento. Seria assim, sem grandes crises. A realidade mostrou que havia, no entanto, outros fatores estruturais na sociedade portuguesa. O envelhecimento da sociedade portuguesa, o problema demográfico, a falta de coesão, quer coesão territorial, quer coesão social, portanto, as desigualdades. Um Portugal chegava mais depressa do que outros Portugais a estas metas, a estes objetivos. As crises, umas importadas, outras vinham da estrutura. A própria fatura das 4 transformações acumuladas, e que chega sempre mais tarde, chega sempre no fim da 4ª dessas transformações. Tudo isso também provocou, apesar de tudo, menos medo do que noutras sociedades, mas provocou algumas dúvidas, num ou noutro espírito, algumas angústias, sobre a sustentabilidade do crescimento e do emprego, a capacidade da democracia poder vir a ter muito melhor qualidade, as desigualdades que permaneciam e o problema da inter-relação com o exterior. E o que é que um leigo, é o meu caso, pode dizer sobre os medos? Como enfrentar os medos?
nomeadamente aqueles, como imaginam, são aqueles que preocupam o Presidente da República no seu cotidiano político. O medo supõe sempre uma margem enorme de não racionalidade. E o que se passa é que o medo coletivo é o transportar dessa, entre aspas, não racionalidade, para simplificarmos, eu sei como isto é incorreto, ou para uma não racionalidade clássica, como ela era vista, transportar para uma dimensão comunitária. Dir-se, mas o medo tem virtualidades. Porque é facto é que é na base do medo que as sociedades são obrigadas a reagir e a transformarem-se. Foi o medo de uma situação de bloqueamento financeiro e económico que levou a que a prioridade do controle do déficit orçamental, que não era uma prioridade para a comunidade portuguesa, passasse a ser uma prioridade. Foi esse medo, que começou por ser de uma minoria e depois foi sendo partilhado. E hoje, se perguntarmos, já é uma prioridade para largos setores da sociedade que há 10, 15, 20 anos não a teriam como prioridade. Certamente existiria noutros países europeus, não existia em Portugal. Mas o medo, ao lado desta virtualidade, tem um problema, sobretudo, com os meios de comunicação de massas dos nossos dias. E a difusão do medo. É o convite a movimentos mais orgânicos ou mais inorgânicos, antissistémicos, que na base do medo bloqueiam as vias de superação daquilo que provoca o medo. Porque perpetuam a, entre aspas, irracionalidade. Se não mesmo a multiplicam. Então, como enfrentar esta situação? Eu diria que, provavelmente, começando pelo realismo, por tentar racionalizar aquilo que é demasiado pouco racional. Não gostaria de dar exemplos concretos, e portanto vou dar em abstrato, mas em relação a um país que tradicionalmente tinha uma tradição de grande racionalidade nos seus comportamentos, uma opção histórica feita, de ruptura muito recente, levou a que o poder político tivesse de racionalizar essa decisão a posteriori. A decisão foi tomada por 10 mil fatores, como normalmente são essas decisões que são coligações negativas. E depois é preciso converter uma coligação negativa numa formulação positiva. Como é que vamos sair deste problema? Já que no momento em que houve uma decisão, porventura nem todos partilharam da mesma perspectiva quanto à saída, quanto ao dia seguinte. E essa é a grande dificuldade. E aí, olhar para as causas dos medos. As causas estruturais e conjunturais. E separar as estruturais das conjunturais. E lidar com elas de forma diferente. Pois ver como lidar com as conjunturais é mais fácil, é mais rápido. Ver como lidar com as estruturais, mais difícil. Muito mais lento. Tendo a noção de que, ao enfrentar-se as causas dos medos, o tempo não para. O tempo vai gerando novos fenómenos. E a intervenção que é feita desencadeia novos fenómenos. E, por outro lado, fazê-lo sabendo que há um desfazamento muito grande entre as instituições, na sua capacidade de resposta e a necessidade dessa resposta. O ideal era antecipar. Mas é muito difícil antecipar. Sobretudo quando os fenómenos, os processos estão instalados. Pode tentar-se antecipar a evolução do processo. E aqui, ouvi dizer há pouco, no ponto da situação sobre o que debateram, pois, olhando para o terrorismo, aquilo que foi feito, em muitos casos, a reboque, perante a nova realidade de um terrorismo que chegou a ter Estado, realidade nova, e que tem formas universais e globais que não têm nada a ver com o terrorismo localizado de outros tempos, foi sofisticar os meios de antecipação e de prevenção.
O mesmo é a luta em relação às alterações climáticas, sempre a reboque dos acontecimentos, mas tentando antecipar. Mais difícil quando aparece quem, com responsabilidade, venha dizer não há este problema. Porque aí nem sequer se coloca o problema de antecipar para quem não percebe que há um problema. Ou entende que o problema não é um problema. E esta intervenção é uma intervenção muito importante. Mas depois, pensando um pouco mais maduramente, eu diria que não é indiferente saber se há valores ou não, se há projetos ou não envolvidos na resposta aos medos. Parece-me que a nível individual como comunitário é completamente diferente responder aos medos mais ou menos justificados, sem valores e sem projeto, é muito diferente responder com valores e com projeto. Porque havendo valores, quaisquer que sejam os valores, mas vamos admitir que são valores personalistas, de respeito da pessoa humana, da sua dignidade, há de facto uma pauta. Essa pauta aponta para um caminho. E perante a dificuldade vivida e as dificuldades vividas, há ideais que se prosseguem e que justificam porque é que há movimentos humanitários e porque é que há ONG e porque é que há intervenções para garantir a paz e para garantir os direitos humanos. Porque há valores que se apontam como justificativos a nível individual como a nível coletivo de um comportamento de ultrapassagem dos medos. Ou projetos. Projetos. Completamente diferente de uma comunidade ter um projeto que mobilize pelo menos uma parte significativa dessa comunidade quando enfrenta os seus medos de mudança, a necessidade de mudança, a não haver projeto. Completamente diferente. E embora terminam amanhã pelo exemplo português que aliás se poderia multiplicar. O exemplo, naturalmente, sempre mais mobilizador quando se fala de Portugal, é o exemplo daquela viragem do século XV para o século XVI e depois à sua maneira prolongado no início do século XVII. Mas se olharmos para a nossa história, há outros projetos, obviamente em muitos casos e durante muito tempo, das classes dominantes ou dos setores dominantes ou das lideranças, foram essenciais para a superação dos medos. A luta pela independência, que no fundo começou por ser a luta pela independência em relação a alguns senhores feudais ou quase feudais do norte do que não era ainda Portugal e da Galiza. Perante a suzerania do monarca de Leão. E depois ganhou corpo e se transformou-se por num fenómeno de afirmação nacional, ou se quiserem, de luta por um Estado, por aquilo que viria a ser um Estado. Dominaria uma parte significativa do arranque da nossa nacionalidade. Esgotou-se. Depois houve o enfrentar outros medos, e medos próprios de uma sociedade que só tinha um vizinho poderoso. Eram vários vizinhos ainda naquela altura, não estavam unificados, mas um era particularmente poderoso, e que se traduz naquilo que se pode chamar o projeto dos avanços nos mares. Para ir por uma forma neutra, uma vez que há um grande debate na sociedade portuguesa, hoje, sobre como qualificar uma realidade, como todas as realidades, teve de muito bom e de muito mau, de magnífico e de péssimo, e, portanto, cada qual preferirá qualificar olhando por uma das partes da realidade. E é difícil encontrar uma expressão que cubra as duas. Ainda não se encontrou. Que não seja tão longa, que seja difícil de atribuir a qualquer instituição minimamente duradoura. Depois a luta, já muito mais tarde, porque há períodos da nossa história em que há uma crise de projeto. Há crises de projeto. Depois a luta pela recuperação da independência, que é uma luta lenta, complexa, com avanços e recuos, feita com duas cortes ao mesmo tempo, a corte de Lisboa e a corte de Vila Viçosa.
e que demorou depois décadas. A guerra da restauração é longuíssima, longuíssima. Nós hoje olhamos para trás e reduzimos tudo a um ato passado no Terreiro do Paço e iniciado no Palácio da Independência. Mas é um processo muito mais complexo do que isso. Mais complexo até sociologicamente e politicamente. Depois, mais tarde, há períodos outra vez de quebra, então, há o pombalismo com um projeto, que era um projeto, obviamente, de uma minoria iluminada, de iluminismo e de europeização do país. Trazido da experiência da Europa. Como vamos mudar a nossa educação, a nossa atividade económica, a nossa cultura cívica, iluminando à luz da Europa para europeizar. Quando havia uma larguíssima fatia do país que vivia noutro tempo e noutra cultura cívica. E continuou a viver durante muitíssimo tempo. Praticamente até ao século XX. Depois, a salvaguarda da coroa e do império. O que é que justifica a ida de Dom João VI para o Brasil? De facto, podemos discutir se foi mais meditada, se foi menos premeditada, se foi improvisada. Ninguém hoje acredita que se improvisa em poucos dias um fenómeno de transporte de uma coroa, por muito caótico que tenha sido, porque mesmo preparado durante semanas ou meses tinha que ser caótico, como foi, para o Brasil. A salvaguarda da coroa e do Império, com a capital do Império fora do Império. Facto sem precedente e original no nosso contributo para os impérios da Europa Ocidental. E depois, mais adiante, dando um pulo, o projeto de minorias esclarecidas de luta pela liberdade ao longo do século XIX. Um projeto minoritário porque havia um país ultramontano que não vivia esse projeto. E já em plena República, o projeto da luta pelo Império que justifica o envolvimento da Grande Guerra. O envolvimento da Grande Guerra é um envolvimento muito discutido e discutível na sociedade portuguesa, longe de ser unânime, muito longe, dividindo a Primeira República, mas que foi concebido largamente para, no momento da negociação final, no fim da guerra, poder ter uma palavra a dizer em relação às fronteiras de África. Bom, e depois poderíamos chegar ao momento presente e ter a noção de quão importantes são os valores personalistas consensualizados na sociedade portuguesa, porque ainda são largamente consensualizados. São eles que estão instintivamente na base da adesão a muito do que é a invocação dos direitos fundamentais da Constituição, do Serviço Nacional de Saúde, de outras realidades. É uma visão personalista difusa, mas depois, ao mesmo tempo, a noção da importância da integração europeia, mesmo quando não apreendida cabalmente, nós encontramos como ainda largamente maioritária na sociedade portuguesa. A ideia da importância de uma nova visão no relacionamento com o pós-imperial no quadro do mundo que fala português e da vocação multilateral de Portugal, que foi sempre com plataforma entre continentes, mares, culturas e civilizações. E isso é genericamente um projeto aceite na sociedade portuguesa. Isto para vos dizer que também eu entendo que é fundamental, e não é por estar no exercício destas funções, nem é sequer por ser professor. Um professor que não preza os valores e não defende os projetos diferentes como são os próprios de uma sociedade plural, não é grande professor. Mas não é por essas duas razões que penso que a grande pedagogia a fazer e que não foi feita, e que na Europa não foi feita, e que explica aquilo a que estamos a assistir todos os dias na Europa,
não falo do resto do mundo, que é a pedagogia da própria Europa, a pedagogia de valores essenciais, a pedagogia daquilo que deve ser um projeto comum, com as suas dificuldades, com os seus problemas, com a necessidade da sua superação. O que não foi feito atempadamente explica aquilo que vemos todos os dias. A crise dos sistemas partidários, a crise dos sistemas de parceiros económicos e sociais, a crise das famílias clássicas que apoiaram a integração europeia, fruto dos medos. Fruto dos medos. E daí o meu louvor a esta iniciativa. Porque é preciso enfrentar estas realidades, equacionando-as, não as negando, percebendo os medos que têm gerado, antecipando na sociedade portuguesa aquilo que, em alguns casos, já é partilhado noutras sociedades europeias. E daí também vos digo a perplexidade com que vi a reação à intervenção que fiz no 25 de Abril deste ano. Todos os dias encontramos, infelizmente, casos não muito longínquos de nós, não direi de arte abstrata, mas direi certamente de problemas que significam questões a enfrentar com realismo, com racionalização, que não significa a negação do afeto, mas com capacidade de mobilização, de explicação, de esclarecimento e de mobilização. Que eu diria, pedagogia. Este vosso encontro foi pedagógico. É pedagógico. Confirma a excelência da instituição que vos formou. Por isso mesmo eu teria de cá vir para vos agradecer em nome de Portugal.